Aleluia, amém? Amém? Pode se sentar, vamos abrir a palavra de Deus, amém? Quero que você abra comigo lá em Números, capítulo 25. Amém? Números 25. Essa palavra é uma palavra que eu tenho ferido há um tempo já, há meses. E eu ficava assim, eu não faço ideia do que eu vou falar a respeito disso. Como que eu vou desenvolver isso? Como que a igreja vai entender? Nem eu estou entendendo. Mas eis-me aqui, vamos ver o que vai dar. Você já fica à vontade do Senhor, amém? Amém. Números 25 fala: E Israel habitou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. E estas convidaram o povo para o sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e se inclinou diante de seus deuses. E Israel se uniu a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os perante o Senhor, diante do sol, para que a ira do Senhor possa se afastar de Israel. E Moisés disse aos juízes de Israel que cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Amém? O momento até aí. E contextualizando, irmãos, nessa passagem, Israel, antes disso, você vê um povo chamado Moabe. E esse povo, ele queria porque queria acabar com Israel, queria porque queria amaldiçoar o povo de Israel. E para que eles fizessem isso, eles chamaram um profeta chamado Balaão. Então Balaão, ajuda a gente crê no poder da profecia, a gente crê que se você chegar e você profetizar contra esse povo, amaldiçoar eles, a gente vai ganhar deles e eles vão ficar amaldiçoados. Só que toda vez que Balaão tentava amaldiçoar o povo, ele não conseguia, e ele falava, ele deixava claro. Ele falava: gente, então, não tem como, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está com eles. Não tem como amaldiçoar esse povo, porque Deus está com eles. E toda vez que Balaão tentava, e o rei de Moabe falava: cara, por favor, ajuda a gente, profetiza contra eles. E Balaão chegava lá e profetizava a favor de Israel. E não conseguia profetizar contra Israel, porque o Senhor estava com eles. Só que aí, Balaão teve uma grande ideia, uma ideia que assim, faz sentido. Porque se ele entendeu que de fora para dentro ele não conseguiria atingir Israel, ele falou: agora eu acho que de dentro para fora a gente consegue. E aí eu quero ler lá em Apocalipse, capítulo 2 com vocês. Apocalipse 2, 14. Filipe, coitado, ralando muito ali, toda a velocidade que ele pode entregar, ele vai entregar. Vamos orar pelo Filipe. Amém? Então em Apocalipse 2, versículo 14 fala: Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque. Balaque era o rei de Moabe. Então foi Balaão que deu essa ideia a Balaque. Então Balaque ia lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Então ele entendia, cara, de fora para dentro a gente não consegue amaldiçoar esse povo. Se Deus estiver com eles, a gente também não vai conseguir. Mas e se eles mesmos atraírem maldição sobre si? E se eles desobedecerem, e esse Deus que está com eles agora, que impede com que nós ganhemos, e se esse Deus se irá contra eles? Porque até aí eles entendiam, cara, se Deus está com eles, ninguém é contra. Não dá. Agora, se esse mesmo Deus se irá contra eles, quem pode suportar a ira desse Deus? Quem pode ficar de pé diante da ira desse Senhor? E eles entenderam isso. E eles colocaram essas mulheres, moabitas e midianitas também, porque Midian estava de acordo com Moabe para destruir Israel. E essas mulheres foram lá e atraíram os homens, e os homens, desculpa aí que são bobão, né? Caíram no papo. E essas mulheres começaram a adentrar, e você vê na passagem que não é que eles do nada falaram: vamos idolatrar Baal.
Não precisou Moabe amaldiçoar. Não precisou Balaão chegar e amaldiçoar. Eles mesmos atraíram a maldição sobre si. E aí você vê aqui que, primeira coisa, antes de eu prosseguir, que eu anotei aqui, acerca somente já dessa parte, para que a gente comece já a entender que esse medo que a gente tem do diabo, de demônio, irmãos, o que pode destruir a igreja é a igreja. O que pode destruir a Mapam é a própria Mapam. Amém. É a nossa desobediência. Porque se Deus é por nós, irmãos, não tem quem é contra. Aleluia. Agora, se a gente irá esse Senhor, que sim, Ele é Pai, eu vou falar sobre isso também, mas Ele é Senhor, e Ele é um Pai que deve ser temido. Se a gente irá esse Senhor, aí, irmão, já é pra gente. Amém. Mas não é porque ninguém amaldiçoou, não é porque alguém de fora lançou alguma coisa. Ah, não, é porque é olhar invejoso. E como olhar invejoso contra a igreja? Pelo amor de Deus. Isso aí quem crê é outras religiões. Eles creem nisso, sobre olhar invejoso. Agora nós, quem vai ser contra nós? Se o nosso Pai, se Ele estiver conosco, a nosso favor. Amém. Ninguém. Mas é na medida da obediência. E a gente estava até orando aqui na sala de oração acerca de Hebreus. E tem uma parte de Hebreus que fala que Jesus, Ele é o autor da salvação daqueles que o obedecem. Amém. Então não é que Ele é o autor da salvação de todos. E a gente fala, né, por aí, porque é um slogan muito bonito. Ah, porque Jesus é para todo mundo, Ele morreu por todos. Sim, no coração dele, Ele tem esse coração de que todos sejam salvos. Mas é na medida da obediência. Não é para todos, é para aqueles que o obedecem. Amém. E você vê aqui um carinha se levantando. Um carinha que estava vendo isso aqui tudo acontecer. E ele vai lá e se levanta. Eu vou ler agora o versículo 6. E eis que veio um dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que estava chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. Então, só para vocês entenderem. Gente, o povo, eles estavam num nível de falta de temor gigantesco. Gigantesco. Porque não só eles estavam adorando a esse ídolo, não só eles estavam se prostituindo, mas no meio disso tudo, desse furor do Senhor, dessa ira do Senhor, em que Ele estava vindo, falando, ó, mata todo mundo que está adorando esse ídolo. E os juízes vieram e mataram, e você vai ler depois que foram 24 mil mortes. E aí o povo estava se lamentando, Moisés estava se lamentando. E no meio disso tudo, chega um israelita com uma prostituta midianita no meio de todo mundo. Não é que eles estavam escondendo mais, a falta de temor já estava tão grande que eles nem escondiam mais. Eles chegaram no arraial na frente de todo mundo, entraram na tenda para ter relações sexuais no meio de todo mundo. Porque a falta de temor já estava muito grande. Não ligavam mais, não se importavam mais. E aí você continua no capítulo 25, tem o versículo 7. E quando Finéias, esse é o cara, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isto, levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi em busca do homem israelita até a tenda e furou a ambos pelo seu ventre, ao homem de Israel e a mulher que estava com ele. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24 mil. Então você vê aqui um ato que aos nossos olhos é um ato que é terrível. É uma medida drástica, uma medida brusca. Eu lembro de eu contando essa história para minha mãe ficou, não, agora Deus vai condenar esse Finéias, né? Olha o que ele fez. Isso não se faz. E eu falei, mãe, você vai se surpreender com a resposta do Senhor a essa atitude que aos nossos olhos é uma atitude terrível de Finéias. E aí você vai ler comigo agora o que o Senhor responde a Finéias. Versículo 8. Os que morreram naquela praga foram 24 mil. Agora versículo 10. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, enquanto ele foi zeloso por mim entre eles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então nesse momento o Senhor olha para Finéias, depois dessa atitude
falasse, meu Deus, pelo menos um aqui me leva a sério. Pelo menos um aqui me leva a sério. Ele olhou e falou, pelo menos esse. E ele falou, você é zeloso. E a gente não entende essa palavra. A gente até canta, né? A gente cantou agora Deus zeloso, mas dá um tilt assim na nossa cabeça, porque no português, esse zelo, ele está muito ligado a um cuidado. Tipo, uma pessoa que ela é cuidadosa. Você tem até a profissão, né, de zelador, é aquele que faz a manutenção, aquele que cuida. Só que quando a gente olha para o zelo da Bíblia, da palavra do Senhor, é um zelo, irmãos, que arde. Arde. Quando você tem zelo, a atitude que você toma logo depois desse zelo é uma atitude drástica mesmo, brusca, que aos olhos de fora parece algo terrível. Aleluia. Esse é o zelo. E aí eu fui pesquisar o que era esse zelo no original. E eu vi que no original esse zelo é traduzido como caná, que pode ser falado também como ciúmes. O zelo ele pode ser traduzido como ciúmes. Ferozmente protetor. Aquele que não aceita deslealdade. Quando a gente canta, tem ciúmes de mim. Às vezes também a gente canta sem entender. Tipo, Deus tem ciúmes? Tem. Ele é zeloso. Ele não te divide com ninguém. Ele tem ciúmes de você. Ou é ele ou é nada. Então fala, tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E a gente canta porque a música é lentinha, né? O seu amor é como um furacão. Gente, é como um furacão. Aleluia. Vocês têm noção disso? O amor dele é como um furacão. Porque ele é zeloso. E esse zelo não é esse cuidado que a gente tem ligado na nossa mente. De, papaizinho é zeloso, ele cuida. Não, ele é zeloso. E esse zelo, ele parte desse lugar, dessa atitude brusca, dessa atitude que é radical. Aqueles que olham de fora para os zelosos, eles chamam os zelosos de radicais. Eu imagino, Finéias, quando ele matou aquelas pessoas, eu imagino a congregação assim, metade que estava entendendo falou, finalmente. E a outra metade que não estava entendendo falou, Finéias, você está doido? Não sei o quê, não. Isso é radical, isso é extremismo. Porque é esse olhar que aqueles que estão de fora têm sobre os zelosos. Que os zelosos são radicais demais. É extremo demais. E não, e o Senhor está tipo assim, meu Deus, finalmente, cara. Ufa, um pelo menos. Um foi zeloso. Ufa. E o Senhor chama a nós para esse lugar de zelo, irmãos. E Ele está nos chamando essa noite para esse lugar. Eu quero ler com vocês agora. Desculpa que eu leio sempre muito. Porque eu não gosto de ficar nas minhas palavras. Deus me livre. Ficar nas minhas palavras. Deus me defenderá. Êxodo, capítulo 34, versículo 14. E a palavra fala, porque não adorarás a outro Deus. Porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Então esse ciumento também pode ser traduzido como zelo. E lá em Deuteronômio também fala sobre isso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo consumidor. Ele é um Deus ciumento. Então, de novo, gente, se você está afim de um Deus que é... vai para outro lugar, vai para outra casinha, entendeu? Porque o Deus aqui, que a gente adora, o nosso Pai, Ele é um Pai zeloso, Ele não te divide com ninguém. Então, se você está achando que você pode se dividir em outras coisas, e Ele não é um Deus nem que fique indiferente com isso, porque é isso que é o zelo. O zelo não te permite ficar indiferente. Então, Ele é tão zeloso que quando Ele te vê com alguma sombra de possibilidade de dividir, de você tentar se dividir para adorar Ele e adorar mais alguma coisa, Ele já vem com a ira. Meio que para te dar um sacode e falar, filhão, desperta porque eu sou zeloso. Ou você vem totalmente para mim, ou você totalmente rala fora. Amém. Porque Ele é zeloso, Ele é ciumento, Ele zela por nós. Esse cuidado extremo de Ele é meu. É isso que o Senhor sente por nós. Esse Pai zeloso. Ele é meu. É exclusividade, irmãos. Amém. Nós adoramos a um Deus que requer exclusividade. E nós não somente devemos achar que esse zelo é algo que é dele e acabou. Ele sente esse ciúme, ele sente esse zelo. E eu agora tenho que suportar esse zelo do Senhor que eu adoro, do Pai que eu adoro.
gente começa a entender que nós precisamos buscar e praticar. Amém. Então, quando a gente tem o entendimento que Ele é um Deus zeloso, que Ele é um Pai zeloso, qual é a primeira atitude do filho? Eu preciso ser zeloso. E aí Aleluia. começo a despertar. Caramba, eu preciso ser zeloso. Amém. Porque o meu pai tem zelo. Então eu não posso ficar indiferente. E esse zelo, irmãos, de novo, esse zelo é um zelo que arde. Esse zelo é um zelo que consome. Não tem como alguém ser zeloso e ver alguma coisa acontecendo e ficar, caramba, que pena. Não dá. Porque o zelo, ele arde. Esse é o sentimento do zelo. Entende? Glória a Deus. Quando ele fala, eu sou zeloso, é sobre isso, é sobre esse radicalismo que os que estão de fora ficam achando que é extremismo, mas não é, é zelo. E agora eu vou abrir lá em João, capítulo 2. Se vocês tiverem, não aguento mais essa menina abrir um monte de lugar. Pode então só prestar atenção e ler com o Felipe ali no slide. Em João, capítulo 2, versículo 13. Para vocês entenderem que o filho, ele faz tudo o que meu pai fazia. Se o meu pai é zeloso, eu preciso ser zeloso. E você vê aqui Jesus em João capítulo 2, versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E tendo feito ele, gente, isso aqui é sensacional. Tendo ele feito um chicote, Jesus fez um chicote. Simplesmente Jesus Cristo fez um chicote. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas. Ele saiu, gente. Saiu. Chegando. Versículo 16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. E lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Aleluia. Então aqui, irmãos, você vê Jesus numa atitude extrema, numa atitude radical, chegando literalmente com um chicote. Tá todo mundo na cara de todo mundo, derrubando mesa, derrubando dinheiro. Aí todo mundo, gente, esse é o manso e humilde? Sim. Sim, esse é o manso e humilde, porque uma coisa, ela não está desconectada na outra. Somos mansos e humildes, mas quando o negócio é a presença, a gente é zeloso. Aí a gente entra com zelo. A gente é manso e humilde. Mas se você está fazendo algo que tem a possibilidade de apartar a presença de Deus no meio de nós que temos zelo pela presença, a gente vai ser radical. A gente vai ser radical, a gente vai ser extremo. Ai, porque vão falar? Deixem falar, porque é a presença. Não é qualquer coisa não, é a presença. Não é qualquer coisa da esquina, não é um ídolo qualquer, é a presença. Eu preciso ter zelo pela presença. E Jesus olha aquele templo, ele entendendo qual era o propósito do templo, ele pega e sai, arrastando tudo. Ele sai arrastando tudo. E os discípulos que estão de fora, olhando para ele, eles falam: caramba, bem que a palavra fala lá nos profetas, que o filho vai ter zelo pela casa, que vai arder no Cristo, o zelo pela casa. O zelo vai consumir ele. Nesse momento ele está sendo consumido pelo zelo. Porque, de novo, a gente tem ideia muito errada sobre o que é ser zeloso. Porque por causa do nosso entendimento, da nossa cultura, que é só, ele cuida. Gente, Jesus, ele não chegou, ele ficou, gente, então, é porque aqui é o templo, né? Vocês estão fazendo um negócio que não é legal. Não, por gentileza, tem como vocês se retirarem? Não, porque assim, sou manso e humilde. Não, gente, ele é manso e humilde. Mas quando o negócio é mexer com o propósito, quando o negócio é mexer com a presença, ele chega com um chicote, literalmente. Isso que é engraçado. Não é figura de linguagem, ele chegou com um chicote. Isso que é incrível. E ele que fez o chicote. Foi ele próprio que fez o chicote. Porque ele tem zelo. O zelo, ele arde, irmãos. Você não consegue ficar indiferente. Amém. Arde você, porque o seu pai é Deus. Não é um zelo que vem do nada. Você imita o seu pai. E ele não estava preocupado com a reputação. E você vê que Finéias também não. E isso é algo que os
Porque eles têm essa questão do zelo. Porque como eles estão ali, muito imersos na questão do sobrenatural e de ver com mais clareza o que o Senhor quer para essa estação, quando eles veem o povo fazendo algo ao contrário e que há alguma possibilidade da presença se apartar do meio do povo, os profetas você vê, irmãos, profetas maiores e menores, você pega para ler, os profetas têm atitudes assim, que pra gente, na nossa cultura, é algo bizarro. É algo, gente, meu Deus, olha o que o profeta fez. Por quê? Zelo. O zelo age, o profeta ele não se aguenta. E nós também não devíamos nos aguentar. Imagina, caraca, isso aqui pode apartar a presença. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E Jesus fez algo. E Finéias fez algo. Então a presença, irmãos, ela é muito preciosa. Amém. Ela é muito preciosa. A gente não pode tratar ela como nada, como algo comum, como algo normal. A presença ela é muito preciosa. A gente deve zelar por ela. A gente deve zelar por essa presença. E só zela, irmãos, quem entende o preço. Se você acha que é qualquer coisa, porque você não entendeu o preço dessa presença. Amém. É igual você pegar um iPhone, um celular assim, bonitão, e você dá na mão do Gael. Deixa eu dar aqui na mão do Gael. Só quem faz isso é quem não entende o preço que foi esse iPhone. Que aquele que comprou, aquele que gastou dinheiro, ele só vai dar o celular para quem tem o quê? Maturidade. Que vai cuidar, que vai zelar por aquele bem. Aleluia. E, gente, o preço da presença foi alto demais. O preço da presença foi alto demais, gente. O Filho de Deus, vocês têm noção disso? O Filho de Deus, ele se esvaziou, ele veio pra cá, ele padeceu para que nós pudéssemos ter acesso à presença. E agora a gente está tratando a presença como se fosse nada. Como se não fosse nada. Eu faço o que tenho que fazer. Eu faço o que tenho que fazer. Sendo que isso pode ser uma possibilidade da presença se apartar. E eu vou fazer assim mesmo. Eu vou fazer, porque se tem presença, se não tem. Mas os louvores vão fazer com que eu me agite. Vai causar um arrepio. E o fulano vai falar em línguas. E o outro também vai falar. E eu vou sair daqui falando que tudo foi esse. E a presença está longe. Sabe por quê? Porque você trata como se não fosse nada. O preço foi alto demais, irmãos. O preço foi alto demais. Foi o Filho de Deus padecendo na cruz do Calvário. Como que pode? Que falta de zelo é essa? Que falta de zelo é essa? Finéias chegou com uma lança. Finéias olhou e falou: eu preciso fazer alguma coisa. Ele não olhou para o lado, ele não olhou para o outro. Ele era sacerdote, ele era neto de Arão. Ele falou: deixa com os soldados, ele já tem a lança na mão. Ele olhou e falou: eu não consigo mais suportar esse arraial sem a presença de Deus. Eu não consigo mais suportar ficar no meio do povo que está sofrendo as consequências da ira de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele chegou com a lança e ele resolveu o problema. Amém, Jesus. E é isso que a gente espera dos filhos maduros. Glória a Deus. Que a gente Aleluia. entenda. O Lucas falou ontem aqui, já preparou o território para que eu falasse. Cadê ele, gente? Vai! É porque eu tô olhando sentado aqui, né? Já preparou, porque os filhos maduros, eles precisam entender que o preço foi alto. Os pequenininhos não entendem o preço, mas os maduros, eles entendem o preço. Eles entendem o valor. 2, os filhos maduros entendem: o meu pai é um pai ciumento. Porque eles conhecem o seu pai. Não é um pai distante, eles têm afinidade com o seu pai. Então aqueles que têm intimidade, eles já sabem: isso aqui tá doido de eu fazer. Eu não sou nem doido de fazer isso aqui. Ah, mas por quê? Meu pai é ciumento. Meu pai tem ciúmes de mim. Se eu fizer isso aqui, já era. Meu pai tem ciúmes. Nem fotinha de ex eu posso. Exclui tudo, apaga tudo. Nova história, nova identidade. Ele tem zelo. Ele tem zelo por nós. Terceira coisa. O nosso pai, ele é um pai temível. Isso é algo que a gente precisa trazer à tona novamente, gente. Sabe por quê? A gente fala muito aqui sobre paternidade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que essa igreja tem uma visão de paternidade. Eu louvo ao Senhor por isso. Mas a gente tem o risco de sair de um extremo para o outro. É o extremo da religiosidade, em que Deus é distante e eu preciso ter medo desse Deus distante. E a gente
Ele é um pai terrível. Ele é um pai terrível. Ai daqueles que permanecem em iniquidade. Porque Aleluia. quem permanecerá de pé perante a ira desse pai, que é um pai terrível, irmãos? Ele é um pai que deve ser temido. É um pai que não mede palavras. Na sua Bíblia, na sua palavra revelada, o tempo todo ele vem falando: eu odeio iniquidade, eu odeio a iniquidade, eu odeio a iniquidade. O tempo todo ele está repetindo: eu odeio a iniquidade, para que os filhos entendam. Ele odeia a iniquidade. Só que a gente confunde o temor com medo. E por a gente confundir, a gente acaba não temendo da maneira que ele deve ser temido. Porque na visão da paternidade, que é correto, nós não devemos ter medo. O amor, ele lança fora todo medo. Realmente, não devemos ter medo. Não cabe no relacionamento de pai e filhos o medo. Porque no momento em que você faz o medo de ser castigado, o centro é você. Você está achando que você está abalando, mas o centro é você. Porque pensa comigo, se eu estou fazendo com medo do castigo que vai recair sobre mim, qual é a minha preocupação? Sou eu. Qual é o meu ídolo? Sou eu. Se eu faço pelo medo do castigo, então eu sou o centro. O meu bem-estar é a prioridade. Agora o temor não. O temor, ele é o centro. E eu peguei um exemplo muito bom, porque eu também, irmãos, eu também tinha muita dificuldade de entender o que é medo, o que é zelo, o que é medo, o que é temor. E eu vi um exemplo muito bom, que falava: se você tem um filho pequeno, recém-nascido, você é praia de primeira viagem, e aí você vai dar o seu primeiro banho no seu filho. Imagina, gente, aquela amoeba, aquela coisinha mole, primeiro banho, você praia de primeira viagem. Eu não sou mãe, mas eu devo imaginar que é enlouquecedor. Eu devo imaginar que eu ficaria com o quê? Com medo. Mas eu vou ficar com medo do bebê? Não, eu vou ficar com medo de machucar quem eu amo. Esse é o temor, irmãos. Não é medo do castigo. Eu temo ele porque Deus me livre eu machucá-lo. Fora de mim eu magoar o coração do meu papai. Fora de mim. Esse é o temor. Você teme magoá-lo. Você teme entristecê-lo. Então quando você está aqui também na pregação, é aquele frio na barriga, é aquele medo. Você tem medo que as pessoas te castiguem? Não. Você tem um temor. Eu preciso oferecer à igreja o que ela precisa ouvir, que é a noiva de Cristo. Então você teme em reverência à noiva. Você teme em reverência. Então esse é o temor, é uma reverência. É um respeito, mas mais do que isso, é aquele medo que realmente chega a ser aquele medo, aquele frio na barriga de: meu Deus, eu não posso entristecê-lo. Eu não posso magoá-lo. Você teme. E aí você vê a conexão do zelo com o temor. Porque você só zela por algo que você teme perder. Amém. Se você é indiferente, se a presença para você é a mesma coisa que nada, você não vai zelar por ela. Porque se tiver presença, tá tudo certo. Se não tiver presença, você tá também ok. Então você não zela por ela. Como você tem um carro. Se pra você, aquele carro, você tem medo de perder aquele carro, então você vai zelar por ele. Você vai cuidar para que nada aconteça. Agora, se você tá nem aí, se quebra, se não quebra, você não tem zelo. Então os filhos, irmãos, eles precisam zelar por aquilo que eles temem perder. Precisamos nos comportar como filhos que temem perder a presença. Amém. Que tem temor. Cara, meu Deus, Deus me livre de ficar sem presença. E você vê na Bíblia isso discorrendo em Moisés, que ele fala: Senhor, eu não vou sem você. E o Senhor: não, porque vai ter nuvem, vai ter coluna de fogo. E Moisés: eu não vou sem o Senhor. Isso é o quê? Zelo. Ele foi zeloso. Ele falou: a presença é muito importante, pai. Sem a presença não dá. Você vê isso em Davi. A primeira atitude de Davi, quando ele foi ser estabelecido oficialmente ali como rei, ele falou: ei, cadê a arca? Vamos atrás da arca? Não, vamos atrás. Eu reinar sem presença? Não dá. Impossível. Ele tinha zelo pela presença. Ele entendia o valor daquilo. Ele falou: não vou reinar sem a presença. Não tem como. Aleluia a Deus. E quando a gente começa a entender agora, começa
e uma coisa não está desconectada da outra. Você vê o exemplo de Finéias mesmo. Ele não estava em iniquidade. Ele não estava. Ele estava no meio da galera ali, a galera se lamentando, porque tinha um monte de gente morrendo, e o povo adorando a ídolo, e a galera lá chorando. E Finéias não estava envolvido com a iniquidade, mas ele fazia parte de um povo que estava envolvido com a iniquidade. É tudo coletivo, irmãos. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Da mesma forma que a iniquidade ela afetou a todos, trazendo a ira de Deus a todos, assim também o zelo de Finéias trouxe paz a todos e cessou a ira para todos. Amém. O que é isso? O zelo, quando a gente pensa no coletivo, cara, seria bom se todos fossem zelosos. Mas se não for, pelo menos eu estou aqui. Que eu seja a pessoa que quando o Senhor olhar para a Napan, ele fala, caraca, ali, ó, pelo menos. Amém. O bom seria se ele olhasse e falasse, uau, todos. Mas se não for essa, se não tem como, pelo menos que ele olhe e fale, pelo menos. Pelo menos um Finéias. Pelo menos um com a lança. Pelo menos um com o chicote. Pelo menos um. Glória a Deus. Amém. Irmãos, tá bravo. Tá bravo. Porque quando essa palavra começou a me ferir, foi o que eu falei pro Senhor. Senhor, foi aquele zelo. De tipo assim, Senhor, nem eu preciso buscar o zelo. Senhor, como que eu vou falar isso pra tua igreja? Mas de novo ele fala, pelo menos um com chicote. Pelo menos um sendo radical. É necessário você traga o zelo novamente pro meio do povo. Quem zela pelo noivo, ama a sua noiva. Aqueles que amam o Senhor, amam a presença, eles têm zelo para que essa presença permaneça. Então a pergunta, irmãos, o que você tem feito para que a presença ela permaneça? Quais são as suas atitudes de zelo pela casa? Quais são as suas atitudes de zelo para que a presença permaneça nessa casa? Aleluia. Para que ela permaneça na família Napan. Quais são as suas atitudes de zelo? Amém, Jesus. Quando você vê algo que tem alguma sombra de possibilidade da presença se afastar daqui, qual é a sua atitude de zelo? Você olha aquilo acontecer e você fala, não é comigo. Você olha e fala, opa, deixa eu agir em zelo. Deixa eu agir em zelo. Porque Deus me livre de fazer um culto, fazer uma sala de oração, fazer um estudo sem a presença. Deus me livre. A gente teme perder a presença. Isso precisa arder nos nossos corações. Aleluia. Isso precisa arder nos nossos corações. Porque isso que é o zelo. É essa ardência, esse fogo que arde. E Finéias, ele chega e ele age com essa urgência. É isso que nós precisamos fazer. Não é pensar duas vezes, é agir em urgência mediante ao zelo. Ele falou, o que está afastando a presença de Deus daqui? É o pecado? Deixa eu acabar com o pecado. Ele acabou de verdade. Ele acabou de verdade. Não teve nem conversa. E a praga, ela foi cessada. Você continua o capítulo 25 e você vê que a praga, ela foi cessada. Com o zelo de um, todos tiveram paz. Com o zelo de um, a praga que estava atingindo a todos foi extirpada. Amém. E o Senhor desviou a ira dele do povo por conta do zelo de um. Só que eu não estou falando aqui, irmãos, que é pra gente matar ninguém. Isso é importante. Estava falando com a minha mãe, não, tu tá falando que a gente tem que sair matando todo mundo? Chegar com a lança e pá. Calma aí, gente. A gente tem que agir na medida da revelação que a gente tem e agir na medida da cultura que a gente está inserido. Então matar não é com a gente. Mas uma coisa está ao nosso alcance. Uma coisa que traz zelo. E que é difícil pra caramba, porque aqueles que praticam isso são tidos como radicais. São tidos como extremistas. É a correção, é a exortação. Aquilo que a gente está falando até no estudo. É o exortar. Isso está ao nosso alcance. Aleluia, Jesus. Amém. Isso dá pra gente fazer. Glória a Deus. E essa exortação, ela revela o zelo. Tanto pelo coletivo, porque se a gente está vendo um que está atrapalhando tudo, a gente chega nesse um e fala, ei, isso está atrapalhando o coletivo. E aí você tem zelo pela presença no coletivo, o que é importante. Mas também você tem zelo por essa pessoa também, especificamente. Aleluia. Isso também, irmãos, é bíblico. Você tem zelo pelo outro. Cara, esse irmão é importante. Esse irmão é importante.
isso que ele está fazendo vai apartar a presença de Deus na vida dele. E eu zelo tanto por ele que eu quero o melhor para ele. Qual que é o melhor? A presença na vida dele. Amém. Só que a gente exortar é tão desconfortável. Corrigir alguém é tão desconfortável. Eu estava falando isso com uma amiga minha, Carla, sobre zelo, sobre exortação. E ela falou algo que, caraca, já era para mim. Ela falou, amiga, sabe qual é o nosso problema? A gente não entende que o relacionamento do nosso irmão com Deus é infinitamente mais importante do que o meu relacionamento com ele. Amém. Glória. Se para que ele fique bem com Aleluia. Deus seja necessário que a nossa amizade seja abalada, esse é um preço muito baixo para a gente pagar. Aleluia. Glória a A Deus. presença é muito valiosa, a presença é muito importante. Eu quero ficar tranquilinho com meu irmão ou eu quero paz? Amém. Tranquilidade, irmãos, Glória. é muito raso, é muito falso. Aleluia. Agora a verdadeira paz, Amém. ela vem desse lugar de angústia, desse lugar de enfrentamento. E a gente tem até uma pregação do tio Moshe que ele falou sobre o Vale de Ossos Secos, né, sobre a falsa tranquilidade do vale. Estava tudo quieto no Vale de Ossos Secos. E aí quando começou o rebuliço, quando começou aqueles ossos a se juntarem, talvez quem esteja olhando de fora fique, meu Deus, mas para que fazer isso? Estava tudo tão tranquilo. Estava tudo, ó. Mas a paz, ela vem com essa atitude de zelo, praticada através da exortação. Você exorta o seu irmão, que você o ama muito, cara. Porque se você não ama, você não está nem aí se ele vai pro inferno, se ele vai, entendeu? Se vai cair uma maldição sobre ele, se a presença de Deus vai ser apartada dele, você não está nem aí. Não é contigo. Ah, porque a atitude dele vai apartar a presença de Deus no meio da igreja. Ah, não tem problema. Ah, a gente segue assim mesmo, tá dando certo. Tá dando certo. Eu vou me colocar nesse lugar para abalar a minha relação com o irmão. Pô, tá tudo dando certo. Não tá não, irmãos. Não tá, mas não tá mesmo. E o Senhor, Ele tá retendo o juízo. O Senhor, Ele tá retendo. Ele tá falando, eu vou dar mais uma chance. Mas se não acontecer, irmãos, Ele vem com o juízo. E ai daqueles. Ai de nós, né? Porque tá todo mundo junto, ferrou pra todo mundo. Esse é o problema, né? Ferrou pra geral. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero agora ler com vocês rapidinho em Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2:11 fala: quando, porém, Pedro foi para Antioquia, isso é Paulo falando, tá? Paulo está escrevendo para Gálatas e ele está contando o que aconteceu. Ele, quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele, face a face, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram como ele, de modo que até Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeus, como obriga os judeus a viverem como os gentios viverem como judeus? Ele não esperou um tempinho agradável, não chegou, Pedro, então, pô, essa situação não tá bacana, cara, porque assim, eu não sei, gente, na frente de todo mundo, se tinha gente madura ali, se tinha gente imatura ali, se tinha filhos que já estavam em alimentos sólidos, se tinham filhos que ainda estavam no leite, se tinham novos na fé, antigos na fé, na frente de todo mundo. Tu tá errado, Pedro. Tu tá errado. Tu tá errado. E acabou. E você vê que deu certo, porque se não tivesse, Pedro, ele até se desviaria nesse momento, a gente não teria nem as cartas de Pedro, mas você vê na história que Pedro permaneceu. Ou seja, aquela exortação surtiu efeito. Amém. Portanto que Pedro, ele foi essa pessoa que foi aos gentios também. Então deu certo. Essa exortação que no primeiro momento você fala, nossa, que constrangedor, gente, Deus me livre, tá presente.
gente, que constrangedor, porque causa esse constrangimento. Mas Paulo ele chegou porque ele zelava pela presença, ele zelava pelo que era reto, pelo que era correto, ele zelava pelo evangelho. Então, tipo assim, cara, ele é meu irmão, eu amo ele, estamos juntos, mas no momento que ele faz alguma coisa que possa fazer com que a presença parte de nós, alguma coisa fora do evangelho, o evangelho que eu tenho tanto zelo, eu vou me mover nessa ardência, nesse radicalismo de fazer alguma coisa. Aleluia. Foi lá que ele fez. Amém. Mas o ser exortado também é muito importante. Eu quero só ler com vocês Hebreus 12, versículo 11. Hebreus 11. Hebreus 12, versículo 11. Isso. E a palavra fala: porém, nenhum castigo parece prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aquele exercitado por ele. Então aqui você vê acerca de ser exortado. Não é prazeroso. Às vezes a gente fica buscando isso. Tipo assim, eu quero ser maduro o suficiente para quando alguém me exortar, eu ficar, nossa, verdade, como eu estava errado, foi mal aí. Mas não vai ser assim. A palavra de Deus é clara. É angustiante ser angustiado. É angustiante ser exortado. Sofrer correção. É uma angústia que a palavra já deixa clara. Ei, vai passar por isso. Não vai ser tranquilo, vai ser chato, vai ser constrangedor. Mas, irmãos, aquele que não recebe exortação também revela uma falta de zelo. Porque, tipo assim, eu estar certo é mais importante do que essa questão ser resolvida. Ah, mas essa questão está apartando a presença. Mas eu sou bonzão. Eu sou certo. Isso para você é prioridade. Você sair com o certo da situação. Então você não tem zelo, irmão. Então para você o mais importante é você. É você estar certo. Agora, se você tem o zelo pela presença, é aquela submissão de caraca, ninguém merece chamar a atenção. Mas isso aqui que eu estou fazendo está apartando a presença? Então eu estou errado e me ajuda a melhorar. Me ajuda. Nem que você fique em silêncio. Nem que você fique em silêncio e depois você se posiciona. Mas não seja esse que também revela e transpassa para as outras pessoas a falta de zelo em não querer ser exortado. Nunca. E para finalizar, eu quero ler com vocês Números 25 de novo. Mais um versículo que a gente ainda não leu. Eu sempre esqueço de não falar que eu estou terminando. Mas acaba saindo, né? Oh, glória. E aí, Números. Isso. Gente, cadê o Números 25? Sumiu da minha Bíblia? Não sumiu. Números 25, versículo 12. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu pacto de paz. Isso é o Senhor dizendo, após as atitudes de Finés, após chamá-lo de zeloso, o Senhor fala: eis que lhe dou o meu pacto de paz. Ele e a sua semente, depois dele, terão um pacto de um sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E essa é a consequência, irmãos, do zelo. É essa paz. E o Senhor vem com a paz. Após esse tumulto todo, ele veio com aquilo que não era tranquilidade falsa, superficial. Ele veio com a paz. Aleluia. Com a paz real, com a paz que excede o entendimento. As coisas não seguiram sendo fáceis para Israel, mas o Senhor disse: por causa desse zelo, eu lhes dou o pacto de paz. E teve paz no meio da congregação. Amém. E teve paz no meio do povo. Uma palavra que o Lucas falou aqui ontem, que é muito importante isso ser falado novamente. Essa falta de zelo, irmãos, que está nos nossos corações, em todos nós, porque se não tivesse, o Senhor não iria me mover a falar sobre isso aqui essa noite. Então, há falta de zelo na casa. Ponto final. Fato. Não tem para onde fugir. Essa é a nossa realidade hoje. Nós
não somos zelosos. Mas agora, por conta dessa revelação, nós temos uma oportunidade única. Aleluia. Arrepender-se. Arrependam-se. Glória. Essa é a mensagem central do Evangelho. Aleluia. Ele Glória a odeia Deus. aqueles que permanecem em iniquidade, mas Ele ama os filhos pecadores que se arrependem. Amém. Quero que você se coloque de pé aqui. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. E que volte a arder nos corações, no coração da Mapã, um zelo pela presença. Amém. Senhor, eu quero te pedir perdão, Pai. Eu me arrependo, Pai, por toda a família Mapã agora. Eu me coloco em arrependimento agora, Senhor. Eu me prostro diante de Ti. Eu digo, Pai, eu me arrependo. Me perdoa, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Oh, Pai, que haja um arrependimento, um batismo de arrependimento no meio do Teu povo agora. Aquele arrependimento que gera tristeza. Aquele arrependimento que gera angústia. Meu Deus, eu entristeci o meu pai. Eu entristeci o coração do meu pai. Oh, meu Deus, me perdoa, porque eu entristeci o Teu coração. É esse o arrependimento. É esse o arrependimento. Seja
Aleluia.